pessoal, tivemos o nosso primeiro podcast sobre autoprodução de energia e o papo foi tão bom que a gente resolveu continuar mais um pouco sobre o assunto. E estamos aqui reunidos novamente com o Mário Menel, com o José Eustáquio, com a Flávia Granato, para falarmos um pouco mais sobre autoprodução. Nesse programa, a gente vai falar um pouco sobre cases e oportunidades. E para que a gente comece essa apresentação, a gente vai convidar a Flávia para falar um pouco sobre a história da INEO aqui no Brasil, volumes, oportunidades de projetos que vocês vêm desenvolvendo, para que o Eustáquio depois possa explorar um pouco mais e quantas oportunidades de projetos que vocês estão desenvolvendo juntos hoje aqui no Brasil. Então, Flávia, por favor, fale um pouquinho da Embacker para a gente. Muito obrigada, Fábio, pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui um pouquinho sobre a Gembacher, contar um pouquinho da história da Gembacher. A Gembacher, como eu falei, ela começou aqui em 2010, né? Na ocasião a gente tinha um representante, depois a gente veio efetivamente em 2012, 2013, já no mercado, atuando no mercado de maneira direta. Nós temos atualmente 306 motores no Brasil. E a gente vê um crescimento muito forte, né? Então, quando a gente saiu da GE em 2018, nós tínhamos 140 motores, mais ou menos. Hoje nós temos 306 motores instalados e comissionados no Brasil. Esses motores são tanto motores a biogás quanto gás natural, né? É uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem a maior parte, quase 60%, é a biogás. Legal. Então, a gente tem uma grande quantidade de motores em biogás, que é, na verdade, a nossa essência, né? O que nos difere dos nossos competidores é que nós nascemos do gás, né? Então, a gente, em 1957, lá atrás, na Áustria, a gente começou com biogás. Então, eram as vaquinhas da Alemanha que a gente começou a trabalhar nesses motores e aí a gente começou a trabalhar nesse rejeito e tudo e desenvolveu, através da biodigestão, os motores a gás. Então, o nosso motor, ele tem altas eficiências hoje, porque ele não veio também, claro, tem toda uma questão de engenharia e tecnologia nisso, mas eles vieram e eles foram concebidos de maneira desde o gás. Eles né? são bem personalizados à demanda, né? Sim. Seja para altitude, qualidade de gás, do ambiente onde ele está instalado. Isso também é muito legal. A gente não tem motores de prateleira, né? A gente tem motores que eles são... A gente hoje na fábrica, nosso programa de produto, a gente tem mais ou menos 500 motores, tipos de motores. Poxa. Então, o que acontece é que a gente tem para cada, de acordo com a altitude, condições de site, temperatura... umidade, então de acordo com isso a gente desenvolve o motor. Então com isso a gente consegue nesse ajuste de turbo, tudo para a gente conseguir um motor com uma eficiência ótima, né? A melhor possível. Inclusive gases de síntese também vocês trabalham. Inclusive gases de síntese, a gente tem hoje 200 megas de gases de síntese instalados no mundo. Que legal. É muito legal. A gente tem um projeto com gases de síntese aqui na Argentina, um projeto muito legal, até com hidrogênio, que já roda desde 2008. É um motor que está rodando com gás natural e hidrogênio, 42% de hidrogênio, roda desde 2008, 102 mil horas de motor rodando em base load. Então, assim, quer maior prova que funciona? Que orgulho, né? Eu acho que é muito interessante porque é um motor que funciona, tá aí rodando em base load de um processo de eólica, é um site híbrido de eólica, até complementando o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Ele está aí testado e aprovado aí desde 2008. Então a gente tem um crescimento muito forte, a gente está se estruturando de uma maneira muito forte também aqui no Brasil hoje. Então, desde a nossa saída para a GE até hoje, a gente tem aumentado muito o nosso time técnico, nosso time de engenharia, nossa logística, nossa parte de peças. A gente está construindo aí, em breve, em 2023, a gente vai ter um site de serviços, né, um site dedicado para serviços aqui no Brasil. Então a gente tem assim, se estruturado para a gente ter a maior regionalização possível. Por que isso? Porque a gente vê uma das coisas que o pessoal reclamava muito da Gembacher no começo é que a gente tinha uma dependência muito grande da Áustria. Hoje a nossa ideia é que a gente tenha cada vez menos essa dependência, então que a gente consiga trazer e ter expertise no local. Então, a pandemia foi muito positiva para a gente nesse ponto, né? Como eu falei, a crise sempre gera oportunidade, né? Então, foi muito positiva para a gente. Por quê? Porque a gente conseguiu desenvolver técnicos aqui no Brasil para fazer comissionamento. Então, hoje a gente tem 3 técnicos que podem fazer comissionamento e mais 2 em treinamento. A gente tem um instrutor na língua portuguesa que está com a agenda cheia.
até o final, acho que fevereiro, ele está com a agenda lotada em treinamentos para poder fazer a operação, poder fazer a manutenção menor. E isso é uma coisa também que difere do que a gente vê no mercado, porque a gente quer dar a maior flexibilidade possível. O Eustáquio está de prova aqui, que ele já fez alguns projetos conosco, para que o operador consiga trabalhar. Isso, o operador do cliente, né? O operador do cliente. Fazendo um trabalho de capacitação desse time que vai tocar a operação dos motores. Porque a ideia não é que eles fiquem dependentes da Jenbacher, a ideia é que eles consigam trabalhar e fazer a operação em pequenas intervenções, uma troca de vela, uma troca de filtro, para que eles não fiquem dependentes da gente. Né? Então, esse é um negócio que é um nicho de mercado que a gente viu e a gente encontrou, que é da capacitação dos nossos operadores, dos nossos clientes finais. Então, a gente tem visto assim um mercado bem forte. No Brasil, principalmente, a gente tem projetos de gás de aterro, a gente tem projetos em biogás, a gente tem muitos projetos com ETE, então a gente começou a ver, a gente tem projetos pilotos aí de ETEs grandes que a gente está trabalhando. A gente tem que essa parte de tratamento de resíduos, né? A gente tem alguns projetos com gases de síntese, que é uma coisa que, né, que também está vindo. Tem a questão do waste to energy. A gente tem aí vários tipos de gases de síntese. Então, eu acho que esse é um mercado que a gente também está crescendo bastante, está conseguindo ver bastante um crescimento. E a gente está esperando nesse inteirinho, a gente está vendo o mercado do biogás, o mercado do biometano, do gás natural, como um mercado de transição para o hidrogênio. Então, o hidrogênio, logo mais, a gente já tem motor rodando a 100% de hidrogênio hoje na Alemanha, a gente tem um projeto que está sendo comissionado na Coreia. Então, a gente tem bastante projetos acontecendo. A gente vendeu recentemente mais 6 motores, 6 megas em hidrogênio 100%. Então, a gente está vendo que isso é o futuro, né? Inclusive no Brasil, a visão hoje da Jenbacher, quando ela olha para longo prazo no Brasil, ela enxerga o hidrogênio como uma oportunidade interessante. Muito interessante. O Chile está bem adiantado também nesse ponto. Assim, acho que dos países da América Latina, o Chile é o país que está mais avançado. A gente vai estar participando de um painel agora em novembro e a gente vê que tem um foco bem grande porque eles não têm gás. Então, eles têm que focar de uma outra maneira. E o Chile é quase uma ponte aérea para você, né? Para mim, o Chile, ultimamente, é ponte aérea. Mas, no Brasil, a gente vê porque a gente tem muita renovável. Então, a gente precisa investir nisso. Então, tem alguns eventos, tem esse evento da Câmara de Comércio Alemã, e a gente está também engajando com eles para poder falar um pouco mais sobre isso, conhecer um pouco da cadeia de suprimentos. Então, eu acho que tem um potencial tremendo, né? E tem diversos casos de sucesso, acho que aqui na região de Limeira a gente tem alguns casos que a gente trabalhou juntamente com a União Hack, a gente tem feito alguns estudos também, a gente quase fechou um negócio grande com uma cerâmica aí que está on hold, mas a gente está trabalhando nela, de uma cogeração a gás natural, que eu acho que o biometano vai conseguir nos depois dar essa flexibilidade e o custo que a gente precisa para poder fazer essa cogeração ir para frente. Essa oscilação, né, de preço do gás natural foi muito complicada. Foi muito complicado. Anos, né? Foi. Inviabilizou algumas oportunidades. Sim. E as cerâmicas aqui são gás intensivo, né? A gente tem alguns números que para cada real em energia que eles gastam, R$3 eles gastam com gás natural. Então, o impacto de um reajuste tarifário no gás é muito mais agressivo para esse setor do que o próprio impacto da revisão tarifária de energia. Né? Para os projetos de cogeração que vocês trabalham, com certeza isso é um dificultador, né, para desenvolver as oportunidades de negócio. Mas você sabe que teve esse projeto que nós trabalhamos aí recentemente, que foi o que parou, foi a questão do gás, que foi o que botou a pá de cal nesse projeto por enquanto foi o gás, mas nesse projeto a economia que a gente tinha de gás natural por causa dos gases de escape nos secadores era de mais ou menos 30%. Olha só. Então foi uma economia que fez até o business case na ocasião ir em frente. A gente pode ir em frente com isso porque precisamos retomar essas tratativas. Aí temos muitas cerâmicas aqui na nossa região que precisam desse benefício aí, dessa redução de custo. E a gente tem muita expertise em cerâmica, né? Se a gente for pensar, a gente tem
Hoje a gente tem mais ou menos 50 cerâmicas no mundo onde a gente faz cogeração a gás natural. Que oportunidade que a gente está perdendo, né? Então, não é? E, bom, Eustáquio, eu acho que aproveitando o gancho da Flávia, né, falando de cogeração, eu acho que a gente poderia exercitar um pouco, né, essa ideia dos modelos de cogeração, seja para gás natural, biometano, né, independente da fonte. O importante é a gente entender o conceito do modelo de negócio, né, para que a gente possa levar aqui para os nossos ouvintes uma percepção, né, de onde que a gente consegue construir um valor agregado nessas oportunidades de negócio. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Eu quero contextualizar para você a cogeração no cenário industrial, no cenário comercial, inclusive pelo comercial passando por shoppings. A Comgás, no estado de São Paulo, foi uma das pioneiras, né? E a Union Hack, lá atrás, ela aposta nisso junto com a Comgás, para poder... A intenção da Comgás, naquela época, era capilarizar o estado de São Paulo, né? E com isso, a cogeração era um alavancador, porque se ela queria levar o gás para um determinado ponto, o tubo para levar o gás para uma cogeração era maior e dali ela capilarizava para pequenos consumidores. E esse é o início da nossa história, né? E que vai vir se repetir, e eu vou falar mais à frente sobre isso. Então, para que se conseguisse fazer essa cogeração entrar no mercado, a gente foi atrás da indústria, foi atrás de quem consumia a térmica. Porque o que é uma cogeração? Você, com um motor a combustão, esse motor você gera em torno de 43% de energia, e o restante você perde nesse motor, né, pelo exausto do motor, mas que tem uma temperatura de 450 graus. Você tem a parte de resfriamento do motor, que tem uma temperatura em torno de 95 graus. E uma outra parte perde-se realmente, porque o motor ele tem uma troca com o ambiente. Mas essa energia que vai pela exaustão do motor e a energia que está no resfriamento do motor, ela pode ser usada, né? A da exaustão, você pode usar numa cerâmica que vocês acabaram de falar, esses 450 graus, eu posso injetar num forno de uma cerâmica e ela reduzir o consumo de gás, né? Eu posso transformar esses 450 graus em vapor numa indústria e ela consumir esse vapor no seu processo produtivo. A parte do bloco... Ou até mesmo água fria, água quente, né? Depende da aplicação. Né? Também água fria e água quente. E se você tem um cliente, por exemplo, que só consome água fria, eu vou transformar essa energia da exaustão em água fria, além da parte de resfriamento do bloco, que eu também posso usar para gerar água fria. Para você ter uma ideia, no motor eu posso produzir vapor e água fria. Eu posso mandar esse ar quente para um forno e também produzir água fria. Então, a cogeração dá esse espectro. E para que a gente tenha números, né, de referência, quer dizer, de 100% da energia que entra pelo gás natural, se eu tiro 43% e vou gerar energia no gerador, e mais 40% eu vou gerar energia térmica. Então, o aproveitamento do volume do gás natural chega por volta de 84%, 86%. Né? Esse é o resultado da cogeração. Bom, um motor, em média, gasta 240 metros cúbicos por cada megawatt que ele gera de energia. Então, a nossa conta começa por aí, né? Normalmente, os equipamentos são importados, né? Então, você tem questões de preço, diferença com dólar, alguma coisa, para poder equilibrar o projeto. Mas isso se equilibra, porque outras coisas também são importadas. Agora, o insumo, ele precisa estar em consonância com o mercado. Ou seja, a indústria ela consome, talvez, gás natural ou mesmo um óleo, um GLP, para gerar o vapor. Ele precisa ter uma economia nisso. Tá certo? E consome energia por outra fonte. A soma disso tem que gerar uma economia para que isso motive aquele industrial a colocar a cogeração, né? Mas você comentou que esses equipamentos são importados.
Imagino que, por serem importados, eles também se enquadram em ex-tarifário, por ser investimento em infraestrutura, também aí com as mudanças que tivemos na regulação do REID, possivelmente a partir do ano que vem a gente pode ter uma oportunidade aí de REID para isenção de PIS e COFINS também. Hoje vocês contemplam essas análises tributárias também nos projetos que vocês desenvolvem. Excelente pergunta, Fábio. Excelente pergunta. Uma das grandes brigas que a gente vinha tendo há muitos anos, e a Flávia sabe disso, porque ela ajudou a gente a fazer essa conquista, é que a BIMAC ela não reconhecia essa isenção. E de 2 anos para cá ela está reconhecendo. Isso alavanca o mercado, isso nos ajuda e muito, tá? Porque a gente importa, no caso da cogeração, o Chile por absorção, quando ele é aplicável, e o motor. Os demais equipamentos são todos nacionais. Isso facilita um pouco. Mas vai ter uma diferença de um estado por outro, com default, alguma coisa, mas nada que seja tão diferente no nosso cenário. Mas o gás é impactante. O gás é impactante numa cogeração, porque a contribuição dele no custo, no OPEX do projeto, é muito alta. É o custo principal, né? Exatamente. Então, nós vimos com o movimento no preço de gás no Brasil que permitia-se, para alguns segmentos, você colocar uma cogeração para funcionar. E depois nós viemos passar por um novo problema, que com a elevação do preço do gás, isso afetou até aqueles que já tinham uma cogeração em funcionamento. Bom, mas a Union Hack precisa de fazer cogeração. Eu tenho que me colocar diante do mercado, né? E o grande benefício que vem é o benefício atual, com a entrada do biogás e a entrada do biometano. Isso vem alavancar. Nós falamos no primeiro encontro, né, sobre o gás que você reajusta por uma cesta no Henry Hub e o biometano entrando com um IPCA. Então, o IPCA e a energia, o IPCA e os insumos que a indústria usa, você tem um equilíbrio maior financeiro para você poder... Uma previsibilidade de custo. E previsibilidade de custo, exatamente. Bom, e nesse contexto, quando nós começamos a observar a P44 lá atrás, eu lembro que o Menel falou também sobre energia, você provocou, falou de energia no R$800, esse movimento todo a gente encontrou. Então, na época da portaria P44, surgiram vários estudos da Union Hack, porque os clientes preocupados com esse preço de energia começaram assim, quem tinha um gerador, e esse gerador podia estar na condição que tivesse, buscavam a gente, olha, vocês têm experiência com operação, vocês têm experiência com OPEX, como é que fica isso? Eu estou preocupado com essa energia. Aquilo criou um movimento para a gente. O pessoal gerava energia para vender qualquer coisa que estivesse disponível. O Brasil é um país criativo. Você tinha 2 coisas. Aqueles que queriam aproveitar o que tinham para gerar e até para exportar, que já era uma dificuldade naquela época, porque o sistema deles não estava preparado para isso, tá certo? Esse era o impedimento. E os outros que estavam preocupados com o custo. Com o custo, aí ele às vezes tinha energia mais cara em determinado momento, e ele queria gerar a própria energia para ficar livre dessa condição. Bom, mas o que isso significou para nós? Isso virou oportunidade. Porque esse ensaio fez a gente olhar mais para aquela portaria e olhar para a evolução dessa portaria. E quando surgiu a 687, né, que regulou esse mercado de geração distribuída, nós entendemos que ali havia uma oportunidade, tá certo? Essa oportunidade ia nascer junto com a solar e com outras fontes. E a gente teve dificuldade naquela época, teve um período que a ANEEL estava pensando em tirar aquilo, eu chamei todo mundo, a Flávia deve lembrar disso, todo mundo que estava envolvido com esse mercado, a gente procurou. Procurei companhia de gás, procurei fabricante de motor, procuramos todo mundo. Falei assim, gente, isso aqui é uma questão de sobrevivência. Nós, nesse mercado, não vamos ser os maiores, mas a gente contribui dentro desse mercado. Então, nós entendemos a GD como um ponto de partida para o negócio e para a sobrevivência nossa, da nossa empresa. E vocês fizeram inúmeros projetos em shoppings, hospitais, edifícios comerciais, até indústria aqui, Iracemápolis, aqui na fábrica da Mercedes, né? Agora Exato, exato. Fizemos no São Paulo Expo, que é um projeto de 6 mega, tem um projeto novo entrando no estado de São Paulo, que ainda vai aparecer muito para todos, um projeto de 12 megas. Mas na geração distribuída, nós dedicamos mais. Por quê? Com a leitura que a gente tinha do mercado, com a leitura que a gente tinha dos segmentos desse mercado,
nós entendemos que era uma oportunidade dupla. Eu poderia gerar energia para o mercado de geração distribuída, porque o que tinha de fator novo nisso? É que o grupo B3, ele remunera melhor a energia. Então, se eu compartilhasse essa energia com alguém que estava nesse mercado, ele teria o benefício. Muito melhor do que o consumidor que estava fazendo ali o uso do térmico consumisse essa energia, porque ele já está no mercado livre. Ele já está no mercado livre. Ele já paga mais barato, né? Você já fez a leitura correta. Bom, mas para você chegar com uma cogeração e abrigar dentro do parque de uma indústria, ou que seja, num shopping, você tem a questão do espaço, e o empresário também, você vai colocar um equipamento aqui, mas com que condições você vai colocar? Então, aí é que vem um elemento importante. Nós propusemos a esses empresários que aquilo era interessante se eu gerasse para ele uma economia. E a gente trabalhava com economia em média de 5% para o início da conversa. Bom, essa economia, às vezes, poderia chegar aos números que o Flávio colocou. Esse caso que a gente fez esse estudo com ela chegou a 30%. Da indústria cerâmica. Da indústria cerâmica. E com outras vantagens, porque a gente fazendo a leitura e em contato direto com o cliente, a gente abria outras oportunidades. Você chegava num cliente que estava com a caldeira com mais 4, 5 anos de ciclo de vida. Nós temos um que a gente conversou junto com a Migrate, que é o caso de uma indústria aqui próxima, acho que é a Ramenzoli, de indústria de papel. Que tinha isso, né, no DNA, porque ela estava no momento de fazer qualquer reforma em nenhuma das caldeiras, porque as outras eram novas, e ele poderia criar uma sobrevida dessa caldeira. A gente procurava alguém que tinha uma central de água gelada, que também estava vivendo o mesmo problema, e o que aconteceria? Eu entrava com equipamento novo, gerava para ele aquela utilidade e o equipamento dele ficava de reserva, porque a cogeração ela tem em torno de 5%, 6% de indisponibilidade para as manutenções. Mas naquele momento, ele coloca o equipamento dele para rodar, ou seja, a indústria ficaria mais bem servida. E a gente entrou numa conversa com as concessionárias também buscando o seguinte, porque você imagina, você tem a sua indústria, tem lá a cogeração e a sua indústria está no mercado livre. Acabou a energia. Você ia ficar vendo a cogeração, eu não poderia gerar, porque a parte externa estava desenergizada. E, bom, e aí a gente começou a conversar com as concessionárias, a provocar o sistema regulatório das concessionárias. Mas, olha, esse ambiente, eles estão cortados. Né? O mercado está no mercado livre, mas nesse momento você não está em mercado nenhum, porque não tem energia. A gente não pode fazer uma regulação, uma automação no processo que eu permita que, nesse momento, você possa gerar energia internamente. Isso e aí vira uma segurança energética para o consumidor, né? Exato. Ele não interrompe o processo produtivo, que às vezes é traumático para o negócio. Isso encantava o industrial, porque aquele que tinha muito problema com esse tipo de queda de energia, essa coisa, encantava, brilhava aos olhos. Ele falou, olha, teve caso de cliente nosso que falou assim, eu perco R$1 milhão cada vez que para. Você está trazendo... Antigamente, antes do Mercado Livre, muitos tinham geradora diesel para cobrir essa segurança energética. Né? Perfeito. Então, o projeto teve uma adesão muito grande, né? Mas esse projeto, em 2015 até mais ou menos 2018, ele coincide com o aumento do gás. Para deixar bem ilustrado, nós tivemos negócios fechados. Nossa, fechado. Motores encomendados. Motor encomendado, já o contrato assinado. E depois o cliente, investidor, nos procurar e falou assim, olha, com esse aumento, nós estamos partindo para uma inviabilidade. Eu não posso reclamar das companhias de gás, não, porque elas também fizeram um esforço muito grande, porque interessaram muito pelo negócio. A questão era conjuntural. Sim. Né? A questão internacional, do aumento. O preço do gás de referência de compra delas é internacional. Né? Perfeito. Então não tinha isso que fazer. Bom, o que nós fizemos nesse período? O projeto fica aqui, mas que oportunidades nós temos para esse projeto? Aí nós começamos a olhar para o mercado sucroalcooleiro e começamos a olhar para o mercado de aterros sanitários. E ali nós começamos a encontrar novas oportunidades. Né? Hoje, ficamos, não teve ninguém mais ansioso pelo mercado livre de gás do que a gente, porque ele abriria um espaço muito grande, que é a realidade atual. Né?
Então, a gente encontra nisso aí a oportunidade de fazer um projeto como esse rodar. E surgiram coisas novas, parceria também com a Migrate. Nós temos projeto em casca de arroz, nós temos projetos em biomassa. Então, em aterros sanitários. Aterros sanitários. Então, assim, a gente percebe hoje que todo o trabalho, toda a dedicação que nós tivemos naquele momento, ela está se traduzindo num futuro muito promissor. Foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, Fábio. Um futuro muito promissor. A gente acredita muito no projeto. Passamos a buscar parceiros também para poder fortalecer. Apresentamos esse projeto, procuramos congresso, fomos apresentando, a gente foi provocando. Apresentei esse projeto em Manaus, apresentei esse projeto no Nordeste, há pouco tempo apresentei no Sul. É para provocar, é para chamar o empresário, para mostrar para o empresário que a gente tem oportunidade. E ainda deixando uma provocação, que a gente chegou a comentar no primeiro bloco. O país não vai ficar do jeito que está. Uma hora ele começa a crescer, uma hora ele precisa de energia, ele se torna mais pujante. E essa oportunidade está aqui. Com investimento com custo menor e que se paga. Porque os projetos interessam entre 2 anos, em alguns casos até 5 anos, se pagar, ele se transforma numa boa realidade. Com uma energia mais estável, né, Eustáquio? Porque você não tem oscilação de variações climáticas, né, que dependa de vento, de sol, né, e um fator de carga muito elevado. Né? Está falando aqui num aproveitamento em energético, né, somando energia com o térmico de mais de 80%. Exatamente. Né? Enquanto a gente compara, às vezes, um fator de carga de uma solar em torno de 20, ou de uma eólica em torno de 40, né? Então a gente tem um aproveitamento energético muito mais eficiente. Exatamente. E sem a intermitência, né? Sem a intermitência da fonte, né? Energia confiável. Se você pensar até no mercado, a Flávia, ela sabe disso, que a gente já conversou muito sobre isso. Se você pensar até no mercado de GD com o B3, a quem recebe essa energia, ele recebe essa energia firme. Ele vai ter um índice de 5% de indisponibilidade. Quando você trabalha com a solar é um sucesso enorme. Para a gente foi muito bom que isso acontecesse, porque ela ajudou a fixar a GD no país. Mas você tem uma energia firme e pode trabalhar as duas juntas. O cliente ele pode fazer associação com uma e com outra. Isso principalmente, você imagina, uma farmácia, um determinado tipo de segmento, porque ele, principalmente, né, quem compra energia com CNPJ, quem fica com essa energia como CNPJ, ele vai ter um custo mais linear. Ele não vai ter, esse período de mais insolação, eu tenho um custo mais baixo, outro eu vou trabalhar com a média, não. Ou ficar ele já acumulando faz crédito no tempo, né? Uma hora gera mais, outra hora É. gera menos, acumula crédito dessa forma. Uma coisa mais confiável, você Exato. concorda? Ele vai ter uma energia mais confiável, vai ter o volume que ele precisa em cada mês, é interessante. Então, esse aprendizado na cogeração, para a gente, foi muito grande e nós acreditamos muito na cogeração. E tem uma coisa que nós não comentamos ainda, que é o GNL. Exato, O GNL está chegando. sobre isso. Exato. E nós já fizemos um projeto, né, Flávia? Tivemos um projeto, já fizemos Sim. uma tentativa, o navio não atracou, mas o projeto está prontinho, esperando atracar. Bom, você sabe que a Migrate o Gás aqui já tem um contrato de GNL para fornecimento a partir de janeiro de 25. Então, esperamos muitas oportunidades no estamos negócio ansiosos, nesse setor. Nós estamos ansiosos para ver esse navio atracar. Pois Flávia, é. Porque a gente sabe que vai encontrar esse cliente com facilidade, porque a indústria precisa disso. Ela precisa de custos mais baixos, ela precisa se tornar mais competitiva. A pandemia mostrou isso muito para a gente no Brasil, né? A gente ficou muito exposto para todos os países, o quanto eles eram não competitivos, a questão da globalização, de você ter que produzir uma parte que você precisa no seu país. Então, essas coisas... Diminuir essa dependência, né? A gente vê essa situação hoje na Alemanha, na França, né? Que é um pouco do que até o Menel estava comentando com a gente, né? Hoje o preço do gás negativo na Europa, uma situação totalmente atípica, né? Onde inclusive é um problema sério, né, Menel? Essa questão do gás na Europa, porque usa-se muito gás para calefação, né? No inverno, se não tiver esse apoio térmico... Está se aproximando, né? Né? Está se aproximando. Eu queria botar um pouquinho de pimenta nessa conversa, pode ser? Claro, você está Claro. aqui para isso, poxa. Dois temperos aí em cima do que a Flávia e que o Eustáquio colocaram. Primeiro, para mim é evidente que o governo brasileiro
ele não transforma um ambiente de negócios em amigável para o empreendedor. Se ele puder dificultar, ele vai dificultar, né? Vou dar um exemplo. O setor sucroalcooleiro tem biomassa de monte, né? E tem uma potencialidade de exportar energia para o setor elétrico muito grande. Pois bem, fizemos um programa 2, 3 anos atrás com dificuldade de energia para todo mundo. E como é que era a remuneração? A remuneração viria da liquidação em curto prazo, né? Pelo PLD, o PLD estava alto, faltava energia, era um bom negócio. Só que, mediante a confusão do GSF, etc., você não tinha dinheiro de liquidação. Pô. O setor sucroalcooleiro forneceu os 2, 3 primeiros meses e percebeu na liquidação da CCE uma inadimplência acima de 90%. Chegou a perceber 99%. Ou seja, você aumenta o seu custo, você paga imposto e não recebe, né? Então, é um negócio descabido. O que é que aconteceu? O setor sucroalcooleiro retraiu, né? Procurou só, então, contratos de longo prazo, tal, que é outra história. Então, essa foi um momento atípico, né, Manuel? Foi uma situação muito conjuntural ali que convergiu naquele momento, né? Mas olha só, por exemplo, quando você tem uma série de conjunturas acontecendo simultaneamente ou em sequência, é a tempestade perfeita, né? É o teu novo normal, né? É o teu novo normal, porque conjuntura é uma coisa imediata. Sanou é crise, né? O ideograma chinês lá que tem crise e oportunidade, interpretações diferentes, né? Mas mostra que crise é igual a perigo mais oportunidade, né? Tem gente que olha só o perigo, tem gente como a Flávia, otimista, olha a oportunidade. Mas, então, esse é o primeiro ponto, assim, que o ambiente de negócios nosso não é amigável. Você vê burocracia na ANEEL, burocracia na CCE, no ONS. Nossa, eu podia contar aqui a tarde inteira de problemas nessas áreas, assim, que você vê que são de fácil solução. E o outro problema é o seguinte, eu acho que nós estamos criando uma dificuldade enorme com a GD na parte regulatória. Eu vou só dar 2 princípios. Primeiro, GD não paga fio, deveria pagar, porque o Eustáquio colocou bem, pode ser solar, pode ser eólica, no fim do dia o cara tem uma energia firme e tal. Quem dá essa energia para ele? É o fio, que é sustentado por uma geração a gás, a hidroeletricidade, etc., que não é a dele. Então, ele gerou um custo que ele não pagou. Então, isso está errado. Por outro lado, a GD paga encargos. Ela não tem motivação para pagar encargos, porque ela está fazendo parte da expansão do sistema e fazendo mesmo. Como é que ela pode pagar encargos? Então, tem uma inversão total aí nas coisas. E outra coisa, quando nós vamos no Congresso Nacional, a gente usa o lobby no Congresso Nacional e vai ampliando os prazos de GD, etc., alguma coisa vai acontecer, porque vai ficar impagável. Nós vimos a conta lá da CDE, 32 bilhões. Se você vai deixando de pagar, não tem... Os que ficam com um custo que não tem como eles pagarem isso. E isso é um círculo vicioso, porque você vê o seguinte, nós começamos com uma tarifa baixa renda que atingia um número de consumidores brasileiros. É uma prática totalmente justificável, mas o nosso custo hoje é de 5,2 bilhões de reais ano esse subsídio. Com o cadastro que foi feito agora para ampliar o benefício, nós vamos, em 2 anos, nós vamos para 11 bilhões de reais. E daí, o que acontece? O custo, esses 11 bilhões, vão para a tarifa.
e já tem uma base de pagadores menor, porque nós aumentamos que não pagam. Então, para quem sobrou, vai pagar mais 11 bilhões. Aí o que é que acontece? O governo vai perceber que tem uma fatia desse novo universo que não pode pagar. Aí nós vamos isentar mais esse. Aí nós vamos aumentar a fatura para quem sobrou 15, 20, e não se sustenta esse tipo de coisa. E você né? ainda tem aí a abertura do Mercado Livre para os consumidores do Grupo A como um todo agora, desde o último mês. Já está. Né? Então você já vai ter um volume de consumidores ainda maior saindo desse mercado, né, e acumulando a dívida cada vez mais no residencial, no final das contas. Né? Agora até você tem uma dívida a pagar, né? Quem migra tem um encargo a pagar por conta dele, pelo fato de ter ido lá. Mas isso, no longo prazo, você vai ter esse problema que você está colocando. Quando saiu a portaria do ministro, uma revista, um veículo de comunicação me entrevistou. Então, o que é que você acha? Eu disse, olha, acho uma beleza que o autoprodutor atua no Mercado Livre. Então, eu sou favorável à abertura total do mercado, com os cuidados que tem que ter, etc., mas a abertura total do mercado. Aí, mas então, tem alguma reclamação? Tem. Fazer a abertura de mercado por portaria é frágil, do seu ponto de vista legal. Porque, vamos dizer, amanhã não, domingo, muda o governo, o novo ministro pode entrar lá e, com uma portaria também, fecha o mercado. Né? Portaria é um ato individual. Né? O ministro sanciona, o ministro sugere e assina junto com o presidente da República. 2 assinaturas estão feitas. Se você coloca em lei, é mais complicado, porque o Congresso Nacional é uma casa de lobbies, né? Dos diversos interesses, bater, etc. Então, Manuel, eu queria voltar num ponto que você colocou para ilustrar, né, essa dificuldade. Quando a gente estava desenvolvendo esse projeto em São Paulo, o sol não tem ICMS, né? Mas o gás natural tem, tá certo? Então, na cadeia produtiva, quando você entra com gás para poder gerar, você entra com insumo com ICMS. Esse ICMS, no nosso entendimento, ele está com quem você compartilha, porque ele toma essa energia com ICMS e isso está correto. Agora, o sistema tributário estadual não entendia isso. Então, você entrava com o ICMS e não zerava essa conta, tá certo? A gente nem discutia essa questão do fio, porque sabia, pelo menos a gente sempre pensou no seguinte, por um período isso pode ser um incentivo, mas esse incentivo não pode permanecer, né? Porque a distribuidora ela é remunerada pelos seus ativos. Eu não posso começar a transitar energia nos ativos da distribuidora sem que leve a ela esse pagamento, porque alguém vai ter que pagar. Você concorda? Alguém vai ter que pagar. Então, isso era natural. Mas o ICMS nessa cadeia, você não tem ideia das dificuldades que nós enfrentamos em São Paulo, que nós enfrentamos em Fortaleza, que nós enfrentamos no meu estado, em Minas, conversando com secretaria, cada uma delas com um entendimento e a gente buscando mostrar que isso não fazia sentido, que o Estado não estaria perdendo, o ICMS do gás estaria sendo recolhido e o ICMS de quem compartilhasse aquela energia também estaria garantido. Para o Estado não teria perda. Se eu tivesse um ICMS no meio não recuperado, aí sim, o Estado teria um ganha mais. Você cria um benefício, faz uma cogeração e tem um ICMS que não é compensado, você tem um terceiro ICMS num único processo. Né? Eu concordo com você, estou ilustrando isso para ilustrar a sua fala, para dizer que realmente o governo, muitas vezes, ele cria bastante dificuldades e um desgaste, né? Porque às vezes você para um projeto e muitas vezes um negócio desse, um ponto desse, faz um cliente desistir pela dificuldade. Isso cria insegurança para os dois lados, né? A Solar, ela não viveu isso, né? Teve lá alguma vez ou outra que se falou em alguma coisa de imposto na Solar, mas isso não pararia de pé, né? O entendimento era muito claro. Mas no gás natural,
E isso associado ainda ao aumento de preço, são pontos que dificultaram a entrada da GD. Mas eu acredito, Menel, que isso vai se consolidar mais à frente, principalmente com biogás e biometano. Essa cadeia tributária, a gente tem um entendimento um pouco melhor dessa cadeia tributária. E os projetos vão viabilizar também com gás natural liquefeito, né? Com GNL também, eu acho que isso daí acaba ajudando também a cadeia. Uma coisa que a gente também tem trabalhado com a Cogen, com o pessoal da Cogen, são os atributos da cogeração, né? Então, isso daí ele foi feito um estudo da qual a INEO participou, a gente fez um estudo, a gente fez todo um trabalho, foi feita uma apresentação para a ANEEL, e eu acho que isso vai conseguir sensibilizar, na verdade foi uma solicitação da ANEEL, para que a gente consiga mostrar quais são os atributos da cogeração, mostrar o quão importante ela é, porque você está injetando energia no sistema, você está ajudando o sistema como um todo, o sistema elétrico. Então, a gente fez esse trabalho, a gente está trabalhando muito forte com relação a isso, para a gente conseguir sensibilizar e com isso também, você não monetizar, mas você dá um atributo, você dá você conseguir viabilizar esses projetos. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito aí com o pessoal da Cogen, que a gente espera que renda frutos aí num futuro bem próximo. Porque você ainda gera energia próximo do ponto de consumo, né? No centro de não carga. São alguns empreendimentos distantes, muitas vezes, né? Mesmo que você não injete na rede, você está reduzindo carga. Pois é, você reduz Na carga. pior das hipóteses, você está reduzindo carga. Exato. Agora, esse ponto dos atributos que a Flávia tocou, eu acho muito importante, porque essa era a essência da separação lastro-energia. Quando a gente colocou lá na consulta pública 33, ficou aquela dúvida se realmente precisa ser, sob o aspecto legal, ou poderia ser feita infralegalmente, né? Aí, não, vamos fazer o comando sob o ponto de vista legal. E hoje novamente volta essa discussão, porque em dezembro nós já fizemos um leilão de capacidade. Perfeito. Capacidade é lastro. E não precisou lei, porque o 414 não estava aprovado, né? Então, por exemplo, a Flávia está dizendo, eu, EPE, tudo bem, é uma volta ao planejamento centralizado, talvez, pode se discutir, mas a EPE pode dizer assim, eu preciso uma redução de perdas na área de São Paulo e quero comprar 1 gigawatt de lastro na região de São Paulo, central. Quem se habilita? Tem que ter tais e tais requisitos. E aí cabe o requisito que nós estamos falando agora, né? Uma geração no centro de carga, né? Com um fator de capacidade não sei quanto, uma potência tal, quantidade de energia fornecida, e aí se encaixa quem? Se encaixa a cogeração. Exato. E você pode ter o produto teu, você está sendo valorizado sem precisar. O difícil é calibrar isso aí, para ter atrativo para você fornecer. Mas é isso que tem que ser feito. A hidrelétrica não garante a complementariedade, etc. Flexibilidade. Quem é que consegue segurar uma queda de... O Brasil já está com queda de 2, 3 gigas momentâneas, porra. Nordeste para de inventar de repente, porra. Você perde 3 gigas de eólica. Quem que segura a ponta? Só uma máquina hidrelétrica. Porque uma máquina térmica não consegue, tem que ser muito especial. E o Brasil não tem essas máquinas. Pode ser? Pode. A Califórnia está com quedas de 12 gigas. E segura. Né? Se segura muito com resposta pelo lado da demanda, que é outra coisa, Eustáquio. O Brasil não pratica a resposta pelo lado da demanda. Quando precisou mesmo, nós comparecemos, a indústria compareceu e reduziu carga na hora do ponto. E evitamos um possível racionamento. Continuou esse programa? Não continuou. O piloto que foi feito no Nordeste não deu certo. Por quê? Quem pagava? O mercado de curto prazo. E o mercado de curto prazo não liquidava. E, portanto, o cara mudava turno, fazia
uma série de adaptações para se moldar ao day after do negócio, né? No day ahead, você botava sua condição no dia para o ONS para tirar a carga, e fazia todo esse esforço e não recebia, porque não tinha liquidação no mercado de curto prazo. Então, novamente, está vendo como de conjuntura em conjuntura a gente vai no novo normal, que é uma coisa... As nossas conversas sempre vão longe, né, Manel? Mas eu queria aproveitar o nosso encontro aqui, que é tão difícil a gente conseguir reunir tanta gente boa aqui, para ouvir um pouco de vocês também, daquele case de cerâmica que vocês falaram. Afinal, a gente está no maior polo cerâmico do Brasil aqui. Se vocês pudessem compartilhar um pouco dessa informação, a gente entender um pouquinho da ideia de vocês em relação a esse projeto. Esse foi um case que nós fizemos. Na ocasião, o cliente precisava de 8 megas e ele tinha uma situação que ele estava um pouco... ou ele fazia uma linha de transmissão, ou ele trabalhava numa ideia de cogeração. Ele tinha uma dificuldade de contratar, mais demanda por indisponibilidade da distribuidora local. Exato. Aqui. E aí, ou ele teria que construir uma rede de alta tensão, ou fazer uma cogeração para poder ter acesso a um volume maior de energia. Exato. E o que acontece? Ele estava rodando no diesel, que para ele não é o ideal, para ninguém é o ideal. Sem dúvida, né? muito caro, de poluente. Então, a gente aqui é uma zona né, que precisa de controle atmosférico controlado, controlado. Até pela atividade. Né? Então, o que a gente fez? A gente montou um estudo, a gente fez uma proposta firme na ocasião para a gente tentar mudar e a gente fazer. Esse cliente, na verdade, ele estava numa fase de expansão, né? As cerâmicas, graças a Deus, estão indo muito bem, né? Então, a gente vê até de uma comprando a outra para poder aumentar a produção, porque não consegue aumentar o volume de energia contratada. Então, eles estavam com uma demanda, um crescimento aí, eles precisavam comprar, ver como resolver. E aí a gente fez esse estudo. Na ocasião, a gente era um estudo de 8 megas, com 4 motores de 2 megas cada. E a gente usou não só os gases de exausto do motor para os secadores, como a gente também usou a água das camisas do motor para gerar ar quente, né? Então, esse daí foi um projeto que foi muito bom. Nesse caso, o motor estava dando mais ou menos 88% de eficiência total. Térmica elétrica. Eficiência total do motor. E a gente conseguiu mostrar para o cliente que com os gases saindo a 450 graus, a gente também tinha a opção de fazer um booster desses gases, ele conseguia uma economia de 30% do gás natural que ele estava comprando da Comgás. Ou seja, ele reduzia o volume de gás que ele injetava no forno, porque esse forno já recebia um ar pré-aquecido. Sim. Então, se ele trabalha no forno com 700 graus, como exemplo, ele já ia receber um gás ali próximo de 400 graus. Exato. Então, isso diminuía a necessidade de insumo desse gás no forno. E tem um detalhe importante nessa história, é que a indústria cerâmica, ela consome, a companhia, a distribuidora de gás, ela tem preços tabelados, né? Então, o consumo industrial é um preço. Exato. O consumo para cogeração é incentivado. Então, isso era mais um benefício, porque ele passaria a ter um gás por com uma um outra custo faixa menor, de valor, né? equivalente ao da cogeração, é claro. O restante que ele consumisse no forno teria o preço específico. Nesse caso, a gente não está falando em usar esses gases de exaustos para secadores. Aqui a gente está falando numa alocação de ir para o forno como uma redução de consumo de gás para elevação da temperatura ali. Fábio, esse caso em especial, você ia aquecer esse gás direto do forno, mas não quer dizer que num outro tipo de indústria eu não pudesse usar no secador. Exato. Tá certo? Então, porque usa-se muito gás exato, também para os secadores na indústria cerâmica, né? Exato. Tá? Esse era para injeção direta, mas você pode usar também para secadores. Quer dizer, a cogeração, ela vai de encontro aonde você tiver o melhor resultado. Exato. Tá certo? E assim, até falando um pouquinho de cogeração, né? A gente tem uma série de exemplos que a gente pode estar usando de cogerações, né? Então, a gente tem mais ou menos 50 plantas que eu falei no mundo, né? De cogeração. Então, a gente tem cogeração desde pequena, de 330 kW, até cogerações de 12 megas.
né? A gente tem uma aqui na Latinoamérica, no México, que é uma cogeração de 12 megas, então é uma cogeração muito grande. Então, isso daí a gente tem uma flexibilidade muito grande para a gente poder trabalhar, né? E é o que ele falou, o Stock estava falando, a gente pode adaptar ao que você precisa. Por exemplo, a gente tem muitos casos na Dinamarca, Espanha, aonde a gente precisa de calefação. Então, você pode também usar. Aqui, a gente às vezes precisa de um outro tipo de processo. Então, a gente consegue desenhar, claro que com o empecista do gabarito da Union Hack, mas a gente consegue desenhar a solução que o cliente precisa. Ou seja, na Europa, que tem essa necessidade de calor, você leva esse calor para fora da indústria, inclusive. Você atende uma demanda, inclusive, residencial. Eu consigo atender no entorno. Então, isso também é possível. Muito interessante. Aqui a gente não está tão acostumado com calor, a gente não está pensando nisso. Tem um caso no Rio que é um district cooling. Você gera num ponto e leva para... São prédios industriais, nesse caso. Você gera num ponto, tem o consumo de energia naquele ponto, uma parte do consumo térmico, nesse caso é água gelada, no ponto, e o que sobra, não da energia, mas da térmica, da água gelada, é passada para os prédios vizinhos. Olha só. A gente tem 2 casos em São Paulo, é porque é um complexo de prédio aqui no centro de São Paulo, que a gente já vem fazendo esse estudo para eles. O que está acontecendo é que o prédio está mudando de fundo em fundo. Então, toda vez que você está próximo de chegar a fazer, alguém vai lá, eles se associam e tal. Mas o mais importante, o projeto não se perdeu. E mais interessante é que muda o cliente e alguém vai lá e fala assim, olha, aquele projeto chama a gente novo, a gente vai lá e apresenta. Agora, o que está segurando um pouco mais é o preço do gás. Tá? Mas o interesse, porque o resultado, Fábio, é muito grande. Nesse caso de São Paulo, você para, acho que 2 centrais de água gelada que gastam energia. E você tem uma flexibilidade maior. A gente já, no estudo que a gente fez, a gente tem uma flexibilidade maior. Então, por exemplo, eles hoje deixam um chiller ligado à noite em cada prédio. Com a cogeração, acho que lá são 2, 3 motores, eu vou ficar com um motor e vou atender os 2 prédios com um único chiller, que trabalha melhor em carga parcial. Existem ganhos muito interessantes na cogeração. Eu acho que esse assunto me faz provocar uma pergunta que eu espero que vocês saibam a resposta. Mas a gente estava falando aqui em aterros sanitários, né? Muito voltado para a cadeia de geração, não da cogeração. Né? E quando a gente fala na cogeração, quanto em ordem de grandeza a gente está falando de melhoria para o investidor em termos de taxa de retorno desse investimento? Você tem uma ideia de grandeza? A gente está falando de uma elevação aí de 4%, 5%? Qual que é a grandeza que a gente está falando de elevação por venda desse térmico, né? O mercado tem, de redução de venda desse térmico, ele parte de 5%, é o ponto aonde ele se torna interessante para o cliente final, tá? E de uma outra parte, esse projeto também ele para de pé, porque você tem consolidado no Brasil, todo empresário quer um payback de 1 ano e meio, 18 meses. Quem dera. Mas, se tiver algum projeto, me apresenta aí, por favor. Desejo é uma coisa, a realidade é outra. Mas esses projetos, eles se param de pé entre 2 e 3 anos e meio, porque o mercado não absorve acima disso. Eu acho que eles trabalham com um pouco mais de incerteza. Não é questão nem do Brasil, às vezes do próprio negócio. Então, ele absorve mais nisso. Raros os casos de 4 anos, né? É muito raro. Raros. Mas isso quer dizer que melhora bastante a atratividade do projeto. Sim, quando a gente olha muito para projetos de geração exclusivamente, a gente normalmente passa um pouco desse prazo de 4 para 5 anos. Né? Mas assim, no caso da cogeração com biogás, hoje o nosso maior percalço é o gás natural. No caso do biogás, o custo do gás é muito mais baixo, né? Então, a questão do biogás, eu acho também, é porque normalmente eles estão em zonas remotas. Porque ali, no entorno, você não consegue estar alocando esse térmico. Então, pode ser esse um dos motivos que no biogás de aterros não decolou. No caso, nas usinas, como você estava falando, tem esse aproveitamento. Exato, né? Nas usinas você tem dentro do processo.
porque você usa no biodigestor. Então, é um pouco diferente, né? Mas a gente tem, mais ou menos assim, na Europa a gente tem bastante casos desse térmico. Então, tem uma usina, uma cerâmica na Espanha, que ela tem 16 megas instalados. E ela usa quase 9 megawatts térmicos também dentro dessa cerâmica. Então, você vê que é quase metade do elétrico, ele está usando no térmico. Então, é muito interessante o processo, né? Você pode usar de diversas maneiras. E isso ajuda muito. E essa indústria consome praticamente a totalidade desse térmico, né? Não tem ela excesso, que nem às vezes a usina tem até excesso em alguns casos, né? Dependendo do teor de pressão ali, né? Agora, nesse caso da cerâmica, ela consome tudo e ainda falta, né? Ainda complementa com gás natural, né? Como vocês estão falando. Perfeito. Tem um ponto, que é um ponto interessante, é que a cogeração, o ideal é que ela seja a base de carga, né? Para você não trabalhar na flutuação da carga, nem da parte elétrica e nem da parte térmica. Porque esses equipamentos, eles são o rendimento deles é melhor, não em cargas médias, mas em carga plena, tá certo? Sim. E a variação também, esses motores hoje eles são muito engenheirados, né? O ciclo já não é mais ciclo Otto, são mais confiáveis, então eles têm que ter menos variações. As variações e às vezes variações de elétrica e térmica, elas acontecem em pontos diferentes, então trabalhar na base de carga é o que dá melhor resultado, tá? Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que a gente pôde aproveitar muito bem esse nosso papo agora para conhecermos um pouco da aplicação, né, da cogeração, de algumas oportunidades de negócios que a gente pode ter na indústria cerâmica, na indústria de biomassa, no gás natural. O Menel sempre com as contribuições regulatórias, que é o dia a dia dele ali, muito importantes para a gente. Queria aproveitar para pedir novamente aqui as contribuições finais de vocês e agradecer mais uma vez a presença Flávio, Eustáquio, Menel. Muito obrigado aí por participar aí do nosso programa de podcasts sobre autoprodução. Flávio, por gentileza, faça suas considerações finais para a gente. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigada mesmo, de coração, pela oportunidade de estar aqui, expor um pouquinho de um assunto que eu sou apaixonada. Então, para mim, eu falo que não é trabalho, é prazer. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de falar sobre esses temas, principalmente esses temas e o que a gente tem feito nos últimos tempos para conseguir fazer que isso vá para frente. Eu sou uma otimista de nascença, como diz o Menel, eu sou uma otimista de nascença e eu estou sempre vendo oportunidades em qualquer cenário. Então, assim, conte comigo para conseguir construir esse futuro brilhante que nós estamos aí vislumbrando no futuro. Esperamos trabalhar muito juntos ainda. Trabalharemos. Obrigada. Eustáquio, por gentileza, suas palavras. Fábio, obrigado mais uma vez. É importante a gente ter esses fóruns, essas oportunidades de falar desse assunto, como a Flávia colocou muito bem, falar daquilo que a gente faz e gosta. É muito prazeroso, né? Dividir com essa turma aqui é um aprendizado e uma honra, tá? Com você, com a Flávia, com o Menel, é para a gente uma honra e conte com a gente. Outras vezes eu vou ter o maior prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nosso mestre Menel, né? Mestre Menel, por favor, traga suas considerações finais para a gente aqui, por gentileza. Esse foi um bloco que eu contribuí pouco e aprendi muito. Escutar os dois mestres aí, eles sim são os mestres. A minha consideração final escutando que nós temos tecnologia, temos diversificação de fontes. Então, o meu apelo seria no sentido de nós termos uma regulação lato sensu que fosse amigável para o empreendedorismo brasileiro, né? Se nós tivéssemos isso, eu acredito firmemente que a nossa indústria estaria numa condição melhor. A nossa indústria encolheu 50% nos últimos 10 anos. Que isso? Nós estamos encolhendo, a indústria nossa está encolhendo. E quando a indústria encolhe, nós estamos encolhendo empregos de boa qualidade e estamos prejudicando
toda uma cadeia produtiva. Não é só a indústria final lá, é o cara do motor, é a empresa do Eustáquio que está deixando de fornecer, é a indústria da Flávia que está deixando de fornecer, é o Fábio que está tendo seus negócios prejudicados. Será que a gente não vê essa cadeia? Eu lembro só que tem um estudo da Brás que é interessante, porque eles fizeram um estudo dizendo assim, quanto tem de energia no pãozinho francês de cada dia? 34% de energia. Pô, daí você diz, então nós temos que cuidar de ter uma economia com energia, porque ela se propaga, se ela está no pãozinho nosso de cada dia, né? Aí a Gerdau fez um estudo, quanto que repercute no preço do carro, porque a chapa que ela produz leva tanto de imposto em relação à energia elétrica. Aquilo vai para dentro do carro que paga imposto de novo, e daí chega na mão do consumidor com um preço do nosso carro, é um dos carros mais caros do mundo. Então, essa visão regulatória, eu acho que está faltando um pouco no Brasil, sabe? Da gente transformar o ambiente de negócio num ambiente mais amigável, Estou vendo as dificuldades, por exemplo, a Suzano está fazendo um empreendimento no Mato Grosso de 17 bilhões de reais. As dificuldades vocês não imaginam. E você sabe que indústria papeleira é cogeração na veia. Sim. Cogeração na veia, porque eles precisam de vapor para caramba e precisam de energia elétrica para caramba. E aí tem que fazer isso. Então, esse é um apelo, e essa, como diz o Fábio, é a minha luta quase que diária. Dizer, olha, pessoal, olha esse ponto, olha aquele ponto. Não é que a gente vai perder, não é que vai beneficiar um segmento, pô. Dá uma olhada em custo-benefício, vai custar tanto para o país e qual é o benefício. Mas a gente não faz, a gente cede, é humano, né? A gente cede ao apelo daquele que grita mais, que tem, e às vezes beneficia, né, individualmente, em prejuízo do coletivo, quando devia ser o contrário, devia beneficiar o coletivo em prejuízo, talvez, de algum individual. O Brasil inverte essa lógica. É um desabafo, desculpe, mas é um desabafo. Mas faz parte. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Talvez falte um pouco esse senso comum, né? De a gente ter uma união de agentes que estejam, de fato, interessados naquela demanda para poder trabalhar um pouco essa questão dos lobbies, né, necessários para que a gente viabilize esse tipo de oportunidade, como estávamos falando do crédito carbono no outro bloco, né? E precisamos de figuras como você, que unam os interessados aí e consigam converger os discursos para que ninguém se sinta chateado, né, na hora que a gente consiga reunir essa turma toda na mesa e consiga trazer o máximo de equilíbrio para todos os agentes envolvidos, né? Que aí é coisa que só você consegue fazer esse tipo de situação aqui, poxa. Se eu tiver ajuda de amigos como vocês, pode ser. Conte com a gente, estamos sempre juntos, poxa. E, bom, aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a presença de vocês e agradecer a presença de você, ouvinte, que está nos acompanhando. Esperamos gerar novos podcasts com novos conteúdos, nos acompanhem e, por favor, fiquem à vontade, escrevam para nós outras pautas que sejam do seu interesse e vamos reunir aqui especialistas, nossos amigos e outros profissionais de mercado que possam contribuir e esclarecer as suas dúvidas. Muito obrigado.